quero falar com você que quer viver a vontade de Deus. Eu vou começar e continuar algo que eu comecei no ano passado, que é dividir a palavra de Deus. É um conhecimento que eu venho adquirindo e buscando com o Senhor há algum tempo. Eu sou apaixonada pela Bíblia e eu queria pedir, se você sentir, para você compartilhar com outras mulheres que também querem viver esse propósito, que também querem aprender mais sobre Jesus. Eu falo que a nossa caminhada com Jesus é uma caminhada eterna, né? Eu nasci em um lar cristão, eu leio a Bíblia constantemente. Eu acredito que eu já tenha lido mais de 4 versões da Bíblia e ainda assim, várias vezes eu tenho surpresas, várias vezes eu deixei algumas coisas passar, várias vezes histórias que eu li eu esqueço, então eu preciso ler novamente. Eu falo que esse é o maior presente que nós temos na palavra de Deus e que nós não temos em nenhum outro livro, que a palavra de Deus ela é viva. Então, ao mesmo tempo que eu consigo perceber algo há um ano atrás, hoje eu consigo perceber algo completamente diferente lendo a mesma coisa. E hoje eu quero falar com vocês um ponto muito curioso, que nós estamos começando um ano e o versículo que eu quero trazer está em João 4. E eu acredito que muitas pessoas não saibam disso, mas Jesus estava cansado. Vocês conseguem acreditar nisso? Jesus, Filho de Deus, com todo o poder que existe em Deus, onipotente, onipresente, onisciente, cansado. Você fala assim, não é possível, Jesus não cansa. Mas eu falo que quando Jesus quer nos colocar numa posição de viver o que ele viveu e ser quem ele foi aqui, ele se coloca no mesmo lugar que nós. Ele veio à Terra para confirmar que mesmo sendo homem, ele conseguiria ser santo. E mesmo sendo homem, ele se cansaria. E mesmo sendo Deus, ele se cansaria. Então, é muito importante a gente entender, assim, né, que buscarmos nos parecermos a cada dia mais com Jesus não é uma missão impossível. Embora eu acredite de verdade que não existe ninguém perfeito a não ser Ele, mas não é uma missão impossível. E é isso que eu quero que vocês entendam nesse ano de 2026. O que nós queremos buscar, que é viver a vontade do Pai, e era exatamente isso que Jesus queria no tempo que Ele estava aqui, é possível, tem como a gente fazer. E eu vou trazer em vários momentos aqui o quão nós nos assemelhamos com Jesus. E esse momento foi quando ele encontrou a mulher samaritana ali naquele poço de água. E aqui fala o seguinte, que Jesus conversava com uma samaritana. No versículo 1 do capítulo 4, começa da seguinte forma: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali à beira do poço, havia ali o poço de Jacó. Olha isso, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Olha isso, gente. Então, eu quero só ler até aqui. Essa história é incrível, mas assim, quando Jesus fala com ela, ele fala: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você que pediria água e falaria: Deus, Jesus, me dá água da vida. Mas naquele momento, além de Jesus mostrar que no coração dele ali, aquela mulher era um coração e não uma samaritana apenas, e que ele era um filho de Deus e o próprio Deus, e não um judeu apenas, ele se coloca no mesmo lugar daquela mulher e ele fala com ela: você pode me dar um pouco de água? E eu fico imaginando essa cena, assim, né? O próprio Deus, com toda grandiosidade, com toda riqueza divina, celestial, com todo poder, né?
Se ele quisesse fazer descer água do céu sobre ele, ou simplesmente satisfazer a sede, como palavra ele poderia, mas ele, homem, sentou-se para descansar, porque ele estava cansado, e ele pediu água para aquela mulher, humildemente. Será que a senhora poderia me dar um pouco de água? Eu fico imaginando se eu estivesse num posto e Jesus chegasse e falasse assim, aqui, você pode me dar um pouco de água? Eu falo assim, posso, claro, como é que você chama? Jesus. Então, assim, olha o momento de descanso de Jesus, no momento de descanso de Jesus, essa mulher teve a oportunidade de servi-lo com aquilo que ela tinha. E Jesus, quando ele sentou para descansar, gente, ele estava cansado de uma jornada que tinha começado há apenas 3 dias. E eu fico imaginando, realmente devia ser muito exaustivo, né? Esse processo da jornada, de sair com os discípulos, de passar pelas cidades. Tipo assim, ele deve ter sentado ali naquele momento, ele deve falar, não, preciso descansar, gente, vai lá. Ah, não, a gente vai buscar comida, vamos. Ele falou, não vou ficar aqui sentado, descansando. Então, assim, o próprio Deus, através ali, né, do Filho de Jesus, ele precisou descansar. Quem dirá nós, né? Nós viemos aí de um ano de 2025 extremamente intenso. Eu não sei pra vocês, mas assim, foi o ano mais desafiador de toda a minha vida. E eu tenho permitido ao meu corpo e à minha mente o descanso. E não só um descanso físico, mas um descanso no Senhor. Eu comecei o primeiro dia com o meu futuro marido deitados, descansando, no primeiro dia do nosso ano, sem celular, consagrando ao Senhor o nosso dia, consagrando ao Senhor o nosso ano, pedindo a Deus, né, em todo momento que a gente parava para orar ali, orando pelas pessoas que a gente ama, orando pelos nossos projetos, pedindo a Jesus realmente que fosse o centro do nosso ano, que trouxesse sobre o nosso coração paz, calma, confiança nele, que aumentasse a nossa fé, preparados mesmo emocionalmente, espiritualmente, para receber as grandiosas bênçãos que Jesus vai derramar sobre as nossas vidas. Mas foi uma decisão nossa consagrar esse momento. Inclusive foi uma decisão dele que ele me comunicou e eu falei, vamos, com certeza. Então a gente foi para um lugar completamente desconectado de tudo para isso, para viver um momento não só de consagração, mas um momento de descanso. E quando eu abri a Bíblia aqui nesse versículo, inclusive eu já tinha lido uma outra vez, ele estava marcadinho aqui com algumas anotações, Deus trouxe muito claro ao meu coração, assim, que hoje eu tô vivendo um dia que às vezes eu fico assim, nossa, mas eu tô vivendo um momento ansioso, eu não estou fazendo algo, mas na realidade, gente, Jesus sentou e descansou. Os discípulos devem ter falado com ele assim, vamos com a gente vai lá comprar comida. Ele falou, não, vou sentar aqui no posto aqui, vou dar uma descansadinha. E ele nem sentou propriamente dito para beber água, né? Ele sentou ali para descansar. O versículo fala basicamente isso, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de 12:00. Eu imagino que devia estar um sol, devia estar um calor. Nossa, deixa eu sentar aqui nessa beiradinha para eu descansar. E às vezes é muito difícil, eu anotei aqui, compreender o cansaço de alguém quando nós conhecemos só uma parte da jornada. Então aqui, nessa jornada, ele cansou 3 dias após. Mas será que o cansaço de Jesus ele vinha de 3 dias de jornada? Claro que não. Eu acredito que esse cansaço vinha de vários outros momentos. Então, às vezes, você não está precisando descansar pelos últimos 10 dias do seu ano, ou pelos últimos 5 dias do seu ano, que talvez você tenha se dedicado mais, mas você está vindo de uma jornada que muitas pessoas desconhecem. Então, o nosso descanso, muitas vezes, ele não está associado à demanda relacionada dos nossos últimos poucos dias, mas às vezes de uma longa jornada. Então eu queria convidar você a uma reflexão sobre como foi a sua última jornada, como foi os seus últimos dias, e não só a última, mas as últimas jornadas, né? Eu falo que Jesus ele tem uma sabedoria infinita, porque para nós sentirmos o descanso, nós não precisamos descansar tempo equivalente ao período que nos cansou, senão a gente nunca descansaria. Mas o descanso verdadeiro, que é aquele momento que a gente esvazia a nossa mente e a gente fala, Jesus, renova a minha mente, renova o meu corpo. Eu quero me dar um momento de descanso verdadeiro. Traga sobre mim forças novas, mente renovada,
pensamentos que edificam, e isso realmente restaura a nossa força e nos traz mais combustível para ir para a nossa próxima jornada, para a nossa próxima missão. E a nossa jornada, gente, ela não é 365 dias direto, sabe? A gente precisa entender e dividir essas jornadas para que a gente tenha tempos de respiro e de sentar na beirada do poço para descansar. E provavelmente quando você se sentar, vai ter alguém próximo de você com algo que vai trazer conforto e alívio para o seu coração. Igual essa mulher samaritana estava ali e Jesus pediu a ela uma água. Falou com ela, você poderia me dar um pouco de água? Então, é muito importante nós entendermos que Jesus, apesar de tudo, né? Porque eu falo assim, que ele não rejeitou a missão, né? Ele não estava sendo conduzido pela jornada, ele estava sendo conduzido pelo chamado. Então, além disso, apesar do momento em que Jesus descansou, ele renovou a sua força porque ele tinha um chamado para cumprir. E aí, esse é o momento. Yara, mas eu tô muito cansada, eu acho que nem se eu descansasse para sempre eu conseguiria. E aí, o que eu queria colocar para vocês, nós que buscamos, né, viver a vontade de Deus, que você busque viver nesse ano uma consagração do seu tempo ao Senhor, mas uma oração sincera e genuína para que você cumpra o seu chamado. Eu falo que o meu maior chamado na vida hoje é servir, né? Servir as mulheres que passam pelo meu caminho. E isso é algo que me abastece. Então, por que Jesus parou para descansar ali naquele momento, mas em um breve espaço de tempo ele já tinha condição de seguir? Porque ele não estava sendo movido pela jornada, ele estava sendo movido pelo chamado. Então, é muito importante, gente, que nós, nesse próximo ano, consigamos, né, viver jornadas e momentos de descanso. Eu ainda escrevi na última vez que eu li aqui essa palavra, assim, olha, quando você está cansado, você perde o foco e entra em batalhas que vão te destruir e te distrair das que você realmente deve lutar. E aí depois a gente pode continuar o estudo disso aqui, porque provavelmente isso tem a ver com a parte da frente, mas quando nós estamos cansados, nós ficamos distraídos. Quando nós estamos cansados, nós não prestamos atenção no que nós temos que prestar. Quando nós estamos cansados, a gente escuta alguma coisa e fala, o que você estava falando mesmo? E às vezes era aquilo que você precisava ouvir. Quando a gente está cansado, quantas vezes eu já fiz isso? Eu coloquei um endereço e eu fui para outro. Eu estava tão distraída, de cansaço mesmo, que quando eu vi eu estava indo para a loja e na verdade eu queria ir para o escritório. E eu falava assim, gente do céu, o que eu estou arrumando da minha vida? E eu só percebi muito tempo depois, cansaço. Então não permitam que o cansaço coloque em vocês em lugares errados, em conversas erradas. Façam com que vocês tomem decisões erradas. Peçam ao Senhor estratégias não só para o trabalho, mas estratégias para o descanso, que também vai produzir bons resultados. Vamos fazer uma oração? Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a nossa mente, Pai. Quero colocar nessa manhã, Pai, nesse momento aqui agora, Senhor, a nossa energia vital, Senhor. O nosso fôlego de vida, Deus. Eu quero colocar diante do Senhor o nosso coração totalmente entregue, Senhor. Cada célula do nosso corpo, Senhor. Cada hemácia que conduz o nosso oxigênio, Pai. Cada parte fisiológica do nosso corpo que nesse momento precisa de um renovo do Senhor, Deus. Coloque diante do Senhor toda a nossa estrutura corporal, Senhor, todas as nossas vitaminas, Pai, tudo aquilo que o Senhor trouxe para o nosso corpo físico para renovar a nossa energia, Pai. E eu te peço um renovo sobrenatural do Senhor sobre cada parte do nosso corpo, tanto as que nós conseguimos ver como as que nós não conseguimos ver, Pai. Entre em nosso sistema, Senhor, tanto respiratório quanto hormonal, Senhor, quanto de imunidade, nosso sistema imunológico, Pai. E eu te peço a Deus que o Senhor traga um renovo sobre o nosso corpo físico, sobre a nossa saúde. Nós sabemos também, Deus, que isso faz parte do seu plano perfeito, Senhor. Eu te peço que o Senhor renove todas as coisas dentro e fora de nós, Pai. E eu te peço também, Deus, que o Senhor restaure a nossa vida espiritual com o Senhor. Fortaleça, Deus, o nosso espírito, Senhor. Coloque o nosso espírito de pé, Pai. Mesmo que o nosso corpo se canse, Pai, faça com que o nosso espírito seja um espírito imbatível no Senhor, Pai. E eu te peço que a cada dia que nós lemos a sua palavra, Pai, o nosso corpo e o nosso espírito se renove. O nosso espírito se fortaleça.
Em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor traga sobre nós um novo fôlego, Pai. E traga sobre nós estratégias de descanso, Senhor. Traga sobre nós, Deus, formas de relaxar nossa mente, para que nós possamos, ó Pai, produzirmos melhor. Nós não queremos agir de uma forma leviana, irresponsável, corrida, Pai. Nós queremos, nesse ano de 2026, termos estratégia. Estratégia no falar, estratégia no agir, estratégia no trabalhar, mas também, Deus, estratégia no nosso descanso. Em nome de Jesus, Pai. Te agradeço por todas as coisas. Eu te agradeço pelo seu amor, eu te agradeço pela sua misericórdia, eu te agradeço, Deus, pela sabedoria. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem recursos infindáveis para derramar sobre nós, Pai. E nós te agradecemos por essa palavra e por esse direcionamento, Deus. Que nós possamos ser obedientes ao Senhor no descanso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo ano para vocês.